Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Ana Beatriz Freitas, Presidente da SPGM, e o Sr. Dr. Marcos Neves, Administrador. Contava nesta terceira pergunta, esta questão já ter sido colocada e não ter de a fazer, mas que ainda não foi, coloco, que é a origem pela qual aqui está. Portanto, há cerca de um mês, a Sra. Bastonária da Ordem dos Contabilistas veio criticar os bancos pelas dificuldades que estavam a criar na atribuição dos empréstimos bonificados às empresas. Ela foi chamada aqui ao Parlamento. Qual não é o nosso espanto quando, na sua audição, nos diz que, e passo a citar, as SGMs têm sido completamente intransigentes em relação aos pedidos dos elementos contabilísticos de 2019, não têm facilitado o processo, têm estado a demorar mais tempo que os bancos, são ainda mais exigentes e menos flexíveis, e chegou mesmo a dizer que, em alguns casos, as respostas demoravam mais de um mês por parte da SGM às empresas. Eu bem sei que não se pode aprovar tudo, senão teríamos daqui a alguns meses, alguns anos, um problema bem maior que aquele que temos agora, mas convenhamos que quando as propostas, as operações chegam às SGM já foram previamente aprovadas pelos bancos, ou seja, houve um filtro, a informação já está muito melhor preparada e condicionada, portanto, nada justificaria que houvessem tantas queixas por parte dos contabilistas relativamente à prestação das SGMs. Por isso, aquilo que começo por perguntar é quais são os comentários que tem a fazer. Acho que nem é preciso fazer nenhuma pergunta, só lhe pedir comentários relativamente a estas declarações da Sra. Bastonária da Ordem dos Contabilistas, que não são nada abonatórios para as SGMs. Uma segunda questão, quando a linha de apoio à economia estava a passar dos 3 mil milhões de euros para os 6,2 mil milhões de euros, e nesta altura já a Comissão Europeia permitia que se dessem apoios até aos 13 mil milhões de euros, aqui já o PST pedia que esta linha de apoio fosse pelo menos de 10 mil milhões de euros. Hoje, um mês depois, e como se prevê, estes 6,2 mil milhões de euros revelaram-se insuficientes, já esgotaram e, portanto, não foram suficientes para atender todos os pedidos. Pergunto-lhe se sabe porque é que o Governo, tendo uma autorização para ir até aos 13 mil milhões de euros, ficou-se por menos de metade desse valor, e se não acha que já deveria ter alargado as linhas de apoio, ou nesta linha, alargando o plafond, ou noutro tipo de modalidades, se não o devia já ter feito, e que soluções vão ter as empresas, as candidaturas que não couberam deste plafond. Nós temos informações, nomeadamente a CIP lançou digamos, um estudo em que haveria já propostas para 9,3 mil milhões de euros de candidaturas, sendo o plafond de 6,2, portanto há aqui já uma parte muito significativa que já está de fora, e teremos certamente muitas outras que também não couberam neste plafond e que estão neste momento sem solução, sabendo que dos 13 mil milhões de euros ainda nem metade está a ser usado. Em outubro passado, na apresentação do programa do Governo, o Sr. Ministro da Economia prometeu lançar o Banco Português do Fomento em 100 dias, fundindo na SPGM, o IFD e a PME Investimentos. Consta-se, aliás, que será a Sra. Doutora Ana Beatriz Freitas, que será a Presidente desta nova entidade. Eu pergunto se a falta do cumprimento desta promessa não terá prejudicado a solução que o Estado está a dar agora às empresas, isto é, se tivéssemos já hoje o Banco Português do Fomento, como foi prometido e anunciado pelo Sr. Ministro da Economia, se não teríamos soluções melhores, mais rápidas e mais adequadas e bem mais céleres para as nossas empresas e para os nossos empresários. Ou se, pelo contrário, o facto de se ter criado esta promessa e de estarmos todos aqui um pouco, por uma expressão, distraídos com a eventual fusão destas entidades, se não terá prejudicado em si estas soluções. E esta questão do Banco do Fomento leva-me a uma outra quanto à forma de apoiar a economia. Perguntava-lhe, na sua opinião, se colocar ainda mais crédito em empresas que estão globalmente já bastante endividadas, se é a melhor solução para responder à crise que se avizinha. Não teria sido melhor optar por atribuir apoios a fundos perdidos, ou pelo menos ter uma solução mista em que tivéssemos um apoio em créditos bonificados e apoio ao fundo perdido, nomeadamente para aqueles setores que serão mais afetados pela crise que aí vem. Uma quinta questão que eu gostaria de colocar, que é bem importante e vai um pouco no seguimento também daquilo que a Sra. Deputada Cecília Meirelles também já aflorou,
é que várias instituições promocionais europeias terão recebido contragarantias ao abrigo do programa COSME do BEI, do Banco Europeu de Investimentos, nomeadamente em Itália, Áustria, Irlanda, entre outros. Estes modelos permitem garantir até 80% das perdas em modelos semelhantes, financiando-os com transferências da União Europeia e não com impostos nacionais. Pergunto-lhe, isto é muito importante, se a SPGM apresentou alguma candidatura a estes programas geridos pelo BEI. Isto para evitar que, caso os incumprimentos sejam bem mais elevados que aquilo que estamos habituados, não sejam os impostos dos portugueses a cobrir esses incumprimentos. Se não o fez, por que motivo é que não o fez? Vou terminar, Sr. Presidente. Por fim, colocava só algumas questões muito específicas sobre esta linha. Qual é a percentagem de aprovação das candidaturas recebidas? Nós sabemos, pela vossa informação, que na linha capitalizada 2018 Covid foi de 94%, mas na linha de apoio à economia Covid não temos essa informação, que penso que seria também relevante. Uma segunda questão, uma empresa que fatura 2 milhões de euros pode pedir até 500 milhões de euros, mas uma empresa que fatura 1.900.000 só pode pedir até 50 mil euros. Parece-nos demasiado pouco, queria também ouvir a sua opinião sobre isso. Por fim, e para terminar, olhando para aquilo que os bancos cobram e comparando com o que a SGM cobra, as comissões que são cobradas, parece-nos haver alguma desproporção. Muito embora as SGMs cubram uma boa parte do risco, mas também, por outro lado, são os bancos que têm que angariar a matéria-prima e também têm custos com isso. Portanto, não quero entrar aqui na discussão sobre se as comissões são altas ou baixas, queria, sobretudo, perguntar se não poderia o Estado bonificar a comissão que é paga às SGMs. Bem sei que a Comissão Europeia não permite, ou pelo menos não queria que fossem isentas, mas pelo menos não bonificar. Por exemplo, um empréstimo de 100 mil euros a 4 anos, as SGMs recebem 1.125 euros de comissões durante os 4 anos e cobre 90% do risco. O Estado, que não assume risco nenhum na operação, cobra logo à cabeça 500 euros de imposto social, ou seja, quase metade daquilo que a SGM vai receber em 4 anos para fazer o seu trabalho. Portanto, parece-nos haver aqui algum abuso do Estado. Segundo as contas que eu fiz, receberá pelo menos 31 milhões de euros de imposto de selo só da contratação destas operações, e isso podia também permitir ajudar a suportar parte das comissões que as empresas passam às SGMs. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância. Muito obrigado.